Aí fica doente, Fabrício. Precisa lá do plano de saúde. Eu chego lá tendo um treco, e aí lá do outro lado a gente tem aquele atendimento que nem sempre é o ideal, né. Infelizmente, aí sobra para o advogado falar: "Vem cá amigão, você precisa cumprir a sua parte aí no acordo". É, a gente percebe isso, é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, é a história da carência do plano de saúde. Então a gente quer explicar aqui para quem está nos ouvindo, para não ter esse tipo de problema, não vivenciar esse tipo de problema. Pois bem, quando você tem uma carência num contrato de plano de saúde, efetivamente ela deve ser cumprida. Você tem lá as regras específicas para isso. Todavia, a gente precisa lembrar que para aqueles atendimentos que são atendimentos de urgência, né, aqueles atendimentos emergenciais, vamos colocar assim, não existe carência para isso. Então, se você chegar tendo um piripaque no plano e procurar o plano de saúde, então vamos dizer aqui que você está tendo um infarto, você está tendo lá a que a gente chama de angina, né, que é a dor no peito, você está precisando de um atendimento ali de emergência, para esses atendimentos de emergência, a gente não tem essa carência, a gente fala de 24 horas, ou seja, eu contratei hoje, amanhã eu posso utilizar. Tá? Então, para essa situação é muito importante que o nosso ouvinte entenda que os planos de saúde não podem se negar a fazer isso. Então, a gente vê às vezes algumas situações absurdas, né, eu estou passando mal, eu entro correndo num hospital para poder ser atendido, e alguém diz assim: "Não, não, 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 você não vai ser atendido aqui, você tem que ir Isso para um aconteceu outro com um amigo meu. hospital", Ele né. chegou no hospital aqui em Santos infartando, e aí falou assim: "Não, o seu plano a gente não pode te atender aqui, você tem que ir lá para o hospital do seu plano". Quer dizer, se o cara morre na recepção do Sim, prédio, então, do hospital, que sim, não atende aquele plano de sim, sim, saúde, e está descumprindo a regra objetiva relacionada a ele isso. tem que atender e depois passa o Exa recibo para quem é de direito. Exatamente, exatamente. Esses atendimentos não podem ser negados, né, exatamente nesse sentido. Se atende esse atendimento e depois vai ser discutido aí no fim das contas quem tem que pagar o quê, ou como tem que ser pago, e até o próprio plano de saúde, né. "Ah, esse aqui não é um hospital credenciado", a questão não é ser credenciado ou não, né, atende-se a pessoa, se a pessoa fizer o pagamento, depois ela vai receber, ser reembolsada pelo plano. Então isso é muito importante que as pessoas entendam, porque infelizmente, Alex, a gente está vivendo, principalmente hoje, o que a gente costuma chamar de uma ditadura do fornecedor, né. Por que isso? Porque os fornecedores estão dizendo assim: "Ó, se vira", né, exatamente isso, É assim "se que vira". funciona, se quer, 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 se não quer, quer, não quer, não quer. E aí isso acaba complicando, né, muitas vezes. A gente tem, situações que acabam trazendo aí um problema cada vez maior. E muitas vezes a gente tem que lembrar que aquela pessoa que está desesperada, precisando de atendimento, aquela pessoa vai se submeter a tudo, porque não quer efetivamente ter lá o problema, o prejuízo morte ou o problema na sua saúde dessa forma. O que acaba sendo muito triste, né, infelizmente a gente vê as pessoas agindo assim. Se isso vier a acontecer, se alguém passar por uma situação como essa, procura um advogado da sua confiança, procura aí o Procon, faça as reclamações naqueles sites específicos que fazem a diferença. Existe um site governamental que chama consumidor.gov.br. Esse site, nessas reclamações que são feitas, a partir do momento em que, estatisticamente existem as reclamações que não são resolvidas, essas empresas passam a ter dificuldades muito grandes a contratar com o poder público. E muitas vezes são até impedidas de contratar com o poder público. Então esse site é um site que funciona, é uma plataforma que realmente funciona para a gente poder ter aí essas informações. E além disso, procurar lá o advogado para poder fazer valer os seus direitos em juízo.